Senhoras e senhores, boa noite. Hoje essa é a live final, né? A última live para o lançamento de livro que vai ser lançado agora no dia 6 de abril, certo? Informações já da Amazon. Então, 6 de abril o livro terá lançamento e eu vou fazer a live com a minha queridíssima amiga Ana Paula Henkel, ou também conhecida como Ana Paula do Vôlei, que vai já entrar aqui para a gente bater um papo sobre o lançamento do livro, sobre essa sequência, sobre a Constituição americana, sobre a Constituição brasileira e sobre toda essa sequência, né? Boa noite, querido. Muito bom estar aqui com você. Muito bom. Livraço, livraço. Eu estou na expectativa do Reagan, né? Eu acho que sai ainda, hein? Sai! Opa! Que isso? O problema é cortar, é editar, porque o cara era muito bom, né, Marinho? O cara era você fantástico. sabe. Eu sou era fã muito dele. Bom. Quanto mais eu estudo Reagan, quanto mais eu estudo Thatcher, quanto mais eu estudo João Paulo II, que você fez uma postagem magnífica essa semana falando desse gigante, mais eu gosto deles. Pois você começa a estudar esses três ícones, é um caminho sem volta, você não consegue parar mais, né? Porque é como você acompanha uma novela, você fala, nossa, mas diante disso, o que ele falou, o que ela fez, e aí é uma decisão mais interessante que a outra, que aí casa com outras coisas, e é maravilhoso. Eu sou suspeitíssima para falar dos três, e para 2024 eu vou fazer um curso sobre os três, juntos, Uau. o trio. Não, e é legal porque tem um livraço lançado pela LVM, né, em português, lançado na edição brasileira, né, que é a edição portuguesa, que é espetacular, né, que a gente lançou. Até eu fiz uma live com você, que é muito legal essa live, eu recomendo para quem nunca viu. Tem lá na LVM a live, né, que vai trazer uma pegada genial sobre. Eu estou só anotando aqui com quem que eu estou, né? Pera só um minutinho, que aí que a gente vai falar sobre esses três gigantes e o papel deles, né, na história do mundo. Mas tem um papel, Ana, que eu queria trazer para ti, e aqui eu vou falar sobre um cara que eu também, a partir até das conversas contigo, que eu passei a admirar cada vez mais, que foi George Washington, né? Sabemos que a Constituição americana não foi escrita por ele, mas talvez se não fosse por ele, ela não teria sido escrita, né? Eu queria até pegar um pouco esse prisma, né? A gente discute às vezes Jefferson, Hamilton, e eu sei que o seu pai fundador preferido é ele, e é um cara que até eu faço um paralelo muito claro entre ele e o Dom Pedro I. Pessoas estranham, mas eu acho que são duas pessoas que abdicaram de poder, né? Se tem Paralelo corretíssimo. Tem duas figuras que abdicaram de poder, são esses dois caras, né? Um poderia ter sido um ditador e outro poderia também ter sido um ditador aqui, né? Ambos seguiram e buscaram a Constituição. Eu queria que você trouxesse para mim esse paralelo, né? Falasse um pouco mais sobre essa visão. Eu acho assim, bom, muita gente, acho que é importante a gente falar que muita gente às vezes fala, mas a Ana, o Constantino falam de Estados Unidos e mas é uma realidade tão longe, a gente está no Brasil. Mas se você for olhar os próprios pais fundadores, eles começaram do zero. Eles olharam o mundo velho, o que deu certo. E como a gente vai fazer? A gente vai esticar aqui, vai puxar ali. E né, a gente sempre fala, né, da importante batalha de estica e puxa entre Hamilton e Thomas Jefferson, né, de quem vai ter mais poder, o Estado federal ou o Estado estadual, né, o federalismo americano. Mas eu acho que isso tudo acaba, como você muito bem colocou, mesmo estando lá atrás, acaba sendo um segundo debate, uma segunda camada, porque a primeira, na verdade, é o que George Washington estabeleceu como chefe das Forças Armadas ali, né, do Exército Continental durante a Revolução Americana, uma revolução assim com a probabilidade mínima de 13 colônias vencer uma grande potência militar, né, que era a Grã-Bretanha, e ele estabelece vários, eu diria, pilares genéticos, não apenas mais para frente da Constituição americana, até abdicando, né, do poder do terceiro mandato, mas também alguns pilares que depois eles foram estabelecidos no caminho jurídico dos Estados Unidos, né?
a importância do debate, a importância que ele falava dos Federalist Papers, né, o que muita gente fala hoje da Constituição Americana para lá, Constituição Americana para cá. Claro, ela é espetacular, ela é assim fininha, ela tem 27 emendas só. No entanto, não dá para a gente falar da Constituição Americana se nós não falarmos dos Federalist Papers, porque é exatamente ali que todos os debates estão documentados. Até hoje, a Suprema Corte Americana, em algum bate-cabeça constitucional, eles vão exatamente nos Federalist Papers, né? Eles vão lá. Eles estão aqui atrás de mim, eu estou pegando eles aqui para mostrar. Você tem eles aí? Eu não sei se eu tenho aqui. Tá bem aqui facinho aqui. Tu tá falando, eu sei que ele tá por aqui. J. Hamilton Gray. Já aparece, já aparece. Mas pode tocar falando aí que é importante. Eu não sei se eu tenho aqui, mas... mas tem um livro bom aqui que eu posso indicar também. Ó. Aqui, ó. Os artigos federalistas. Certo? Edição da Nova Fronteira aqui, ó. Achei. Né? Desses gigantes. Madison, Hamilton e Jay. Certo? Tá aqui, ó. Muito bom. E aí tem esse aqui, que ele é muito bom, esse aqui, que é o debate na Constituição Americana, que traz os Federalist Papers, mas traz também os discursos antifederalistas, que é esse aqui, ó. Que massa. Legal, não conhecia esse. Então, esse aqui traz o outro lado, de quem discordava, mas que está tudo registrado, né? Porque cada pedacinho da Constituição é como tem que ser. Então, esse livro aqui é muito bom. E para quem não sabe, os papéis federalistas, digamos assim, você pode baixar em português de graça do site da Câmara, no Brasil. Você tem lá. É só entrar lá e você baixa, você vai entender o que de fato, vou usar uma palavra do momento, o arcabouço. O arcabouço da Constituição Americana, ele é exatamente os Federalist Papers. Mas aí, voltando a George Washington, ele estabeleceu premissas que só foram colocadas na Constituição lá na frente, como, por exemplo, a 22ª emenda, que limitou o poder do presidente americano em 2 mandatos apenas, porque antes não havia nada na Constituição que estabelecia isso. George Washington estabeleceu o precedente. Não, agora eu saio do poder, eu não sou um rei, e todo mundo, mas e agora? Mas como assim? Não, eu saio, só 2, a gente precisa renovar isso. E todos os outros presidentes seguiram essa tradição até FDR, né? Até Franklin Delano Roosevelt, que muita gente coloca aí num pedestal, e para mim foi um dos piores presidentes da história dos Estados Unidos. E ele chegou no 4º mandato, né? Ele acabou morrendo no meio do mandato, mas ele chegou no 4º mandato. E por causa dele, o Congresso falou, agora a gente tem que estabelecer aqui uma emenda, porque vai ser uma farra, né? O cara ficar aqui, né, 20 anos e... Então, George Washington, ele é o arcabouço, digamos assim, do espírito americano. Esse paralelo que eu trouxe do Dom Pedro I, ele foi proposital, até porque a Constituição foi elaborada, a Constituição brasileira foi elaborada, e é interessante que o marco de 1824, né, você pegar 1789, a Constituição americana, então algo recente, né, para o Brasil, e o Brasil, só para ser claro, era visto pelo mundo como uma potência muito mais organizada, mais rica e muito mais tranquila do que a bagunça que era os Estados Unidos nesse momento histórico. Olha que engraçado, né? Se você pegar os jornais do mundo da época, a referência do Brasil era o exemplo solar de algo institucionalizado dentro da maluquice que era a América. Só para vocês entenderem a perspectiva disso, né? Era mais ou menos essa tradução. E o Dom Pedro, ele também abriu mão de poder, né? Porque
Esse é um comentário que o pessoal parece colocar, e desde que eu conversei com ela a primeira vez sobre isso, quando ela me trouxe George Washington, o pai fundador que eu mais gosto, isso já faz anos que eu falei com ela, já tem uns 2 anos que eu falei isso com ela a primeira vez, e eu ficava pensando, cara, eu vou ter que estudar mais esse cara, porque eu não consigo entender como George Washington é o pai fundador mais importante. Aí depois de ler biografia, tem uma seriado espetacular dele, um seriado, eu não sei se é da BBC ou da Star, mas é muito bom o seriado, que vai contar o crescimento de George Washington, vale a pena ver esse seriado, e ele vai colocar, e eu comecei a parar, eu disse, caramba, foi o momento que eu entendi que o George Washington poderia ter sido um ditador, né? Claramente ele poderia ter sido um ditador, o que foi feito por todos os outros chefes militares que a América teve. Ele e Dom Pedro I foram os primeiros a não quererem isso. George Washington, ele era porque quando as pessoas falam nossa, os Estados Unidos eles deram certo porque eram cabeças muito parecidas, nada parecidas. Os pais fundadores eram completamente diferentes. Existe a rivalidade, né, histórica e que todo mundo conhece de Hamilton e Jefferson, mas eles eram muito diferentes. James Madison também brigava com o John Adams. Eles eram muito diferentes. Eles tinham visões muito diferentes para os Estados Unidos, para a América. E por isso que a América é o que é, porque todas essas visões diferentes, elas foram absorvidas num menor grau ou no maior. E o George Washington, ele era o quê? Ele era o elo de todas elas. Ele era o único que conseguia ser unanimidade. Todos eles prestavam ali, né? Reverência a George Washington, exatamente. Tanto que no discurso de despedida dele, ele avisou: se vocês criarem 2 partidos, vocês começarem a puxar politicamente de uma maneira radical, vai dar confusão. Tanto que na eleição seguinte já deu confusão, né, entre John Adams e Thomas Jefferson. Então, ele estabelecia a mesma coisa que as pessoas falam assim, que os juízes da Suprema Corte Americana. Bom, estamos batendo cabeça nessa questão constitucional, vamos consultar os Federalist Papers. Da mesma maneira que as pessoas na Suprema Corte, os juízes, fazem isso, muita gente toma decisão bem. E o que o George Washington faria numa situação dessa, porque ele sempre colocou o país acima dele, né? Uhum. Então, ele continua sendo, assim, talvez uma das principais cadeias genéticas dos Estados Unidos, mesmo anos depois da sua própria morte. Tanto que porque depois eu conto isso em detalhes no meu curso, quando John Adams e Thomas Jefferson, eles romperam, né, relações, ficaram anos sem se falar, 20 anos, quando eles começaram a trocar cartas de novo, muitos dos assuntos eram em torno de George Washington. Eles faziam a viagem ali de como ele era um homem importante e, curiosamente, os dois morreram no mesmo dia, né, no 4 de julho do mesmo ano. E se tornaram grandíssimos amigos ao fim da vida, né? É muito engraçado isso. Os 3 primeiros presidentes americanos, na sequência, né? George Washington, John Adams e Thomas Jefferson, eram figuras completamente diferentes, né? Assim, totalmente diferentes. Um líder militar de porte absolutamente avantajado, um advogado baixinho, mas genial, né? E que era sempre frustrado de não ter participado do momento final aí dos Estados Unidos. E o Thomas Jefferson, que era já uma figura já reverenciada por seu conhecimento, por sua base. E aí você tinha um quarto que poderia ser o Hamilton, que morre bestamente numa disputa completamente idiota naquele momento. Mas é legal, quando eu quero trazer o paralelo com o Dom Pedro, aqui trazendo para a nossa realidade, né, daqui do Brasil, você está aí nos Estados Unidos, eu estou aqui no Brasil, a monarquia constitucional é até engraçado isso, porque se o George Washington ele decidisse ser imperador, os Estados Unidos seriam topados. Se ele decidisse ser rei, os Estados Unidos topados. Se ele decidisse ser o ditador eterno, vai lá, usando a figura do ditador lá da Roma, ele teria topado. Os americanos teriam topado aquilo que Washington definisse, estaria nisso. E estaria institucionalizado. Aqui,
né, diferente do pai dele, Dom Pedro se tornou um monarquista constitucional, ou seja, ele não queria a monarquia absoluta, ele queria se subordinar à Constituição, assim como Washington. E aqui uma curiosidade, né, cara, pode até comentar mais. O Dom Pedro ele participou ativamente da elaboração da Constituição. O Washington também, mas com uma característica, ele estava lá pelo exemplo, né? Isso é uma coisa que eu acho invocada. Você não tem falas praticamente do Washington durante o período constituinte, né? Quando se reuniu para atualizar o Tratado das Confederações, mas a força da presença do exemplo faz muita diferença na cultura, né? Isso é a minha crítica gigante que eu tenho a home office hoje, que eu acho que não funciona, né? Porque a presença física dele lá fazer com que todo mundo olhasse o que é que o Washington está pensando, né? O que é que o Washington está referenciando, o que é que esse líder está colocando. A falta da presença física, eu também sou muito crítica do home office. Você não coloca, primeiro, que nós não somos máquinas como a inteligência artificial, por exemplo, porque nós colocamos no nosso escopo de análise, nós colocamos o fator emocional que nenhuma inteligência artificial coloca, o body language, como a pessoa, voltando aqui para a minha primeira carreira como esportiva, eu já ganhei jogos em cima das melhores jogadoras, porque nós duas percebemos, isso no vôlei de praia, porque nós duas percebemos, peraí, tá rolando uma insegurança ali. Vamos mudar. Porque se o jogo está muito igual, 10-10, 11-11, você tem que começar, você tem que fazer alguma coisa diferente. Então, peraí, eu acho que ali está sentindo uma insegurança. Se você pedisse um tempo e fizesse uma pesquisa no computador, o computador ia falar o quê? Não saca naquela melhor jogadora, porque ali está todo a força do time. Só que a nossa percepção humana percebeu que ali tinha um fator de insegurança. Se era alguma contusão, se o joelho estava doendo, né? Você percebe. E essa presença do George Washington nas reuniões, primeiro nas reuniões dos artigos da Confederação e depois da própria Constituição, ele não colocou o dedo, literalmente, não quero isso, 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 mas muitos ali falavam, o chefe não está gostando muito disso aqui, não. Era isso. Né? Então, até nos embates entre Hamilton e Jefferson, muitos dos embates intelectuais e filosóficos dos dois não passaram de certa fronteira do desrespeito, porque eles tinham por trás o puxão de orelha do Washington. E que puxava, né? E puxava. Essa é legal, né? Porque você pega essas três figuras, né? Washington, Adams, Hamilton, Jay. Toda essa turma tinha um reverencial muito grande a esse chefe militar, porque o cara não era só um chefe militar, né? Era o exemplo, como você disse, né? Ele sempre colocou a nação em primeiro lugar. E aqui na nossa realidade, e você já falou sobre isso lá atrás, em outros momentos comigo, que o Brasil poderia ter tido esse caminho que os Estados Unidos trouxe e nós tivemos azar. Né? Eu brinco muito com isso com os ingleses, principalmente, que até eu dou exemplo, eu falei isso nas outras lives que eu falei isso no Summit do Livro, eu falei do Charles, né? Que Deus é tão bom com a Inglaterra que bota o cara para ser rei já com quase 80 anos de idade. Então ele já está colocando, já não tem mais energia que ele tinha lá atrás para fazer tanta bobagem. Né? Parece que Deus disse, não, fica aí, Elizabeth, você tem que segurar mais que seu filho não está pronto ainda para assumir isso. Né? O Churchill fala isso na história dos povos de língua inglesa que está por aqui. Que ele diz, a Inglaterra vai ter o rei certo na hora certa. E os americanos, de alguma maneira, também tiveram esse equilíbrio, né? Vamos dizer assim, essa sucessão, né? E, principalmente, eles conseguiram manter uma Carta Magna, uma Constituição, muito baseada nos princípios e valores desses pais fundadores, e a Suprema Corte roda, aí cria os originalistas, vai voltar para a Constituição. Você tem, e a gente também já falou sobre isso, né? Hoje os democratas estão muito à esquerda, mas mesmo lá no Partido Democrata ainda tem um grupo ainda dizendo, não, a Constituição é essa. Vamos respeitar essa Constituição. Mesmo com a maluquice que está hoje, você tem grupos menores, obviamente, do que foram no passado, que tendiam a isso. Roosevelt era o contrário, tá? Roosevelt tentou modificar a Constituição, modificar a Suprema Corte, colocar tudo, fez um monte de absurdo aí que pouca gente fala sobre. Só para o pessoal não confundir, são dois presidentes Roosevelts, tá? Então, o Teddy Roosevelt, que foi muito bom,
e o FDR, que é o Delano Roosevelt, esse que passou ali pela crise de 29, depois Segunda Guerra Mundial e tal. Então, é o segundo, o FDR, que é muito ruim. Mas se você olhar o que está acontecendo hoje com esse indiciamento do Donald Trump, por exemplo, existem democratas botando a mão assim, falando, gente, too much, tá? Corrupção de uma prostituta, ela é servidora pública agora? Eu não consegui entender não agora. Não, ela era uma atriz pornô em 2000 e sei lá quantos, 5, 6, e ele teve relação com ela. E na campanha de 2016, o advogado dele, Michael Cohen, pagou para que ela ficasse de boca fechada, para não prejudicar a campanha de 2016. E depois ele contou para o Trump o que ele tinha feito e o Trump meio que reembolsou o pagamento para esse cara. Esse cara depois, Michael Cohen, ele foi condenado por outras coisas, fraude, foi para a cadeia e aí fez um acordo, né? Olha, vocês me tiram da cadeia que eu dou um jeito de entregar o malvadão do século para vocês. Mas a questão é que nós estamos falando de... E aí, durante esse processo todo, promotores federais analisaram o caso no passado, há poucos anos, e falaram, bom, isso aqui não tem nada, é o que eles chamam aqui nos Estados Unidos de um nothing burger, né? A gente não sabe se o cara pagou para não ser prejudicado na campanha ou se ele pagou para manter o casamento dele, por exemplo. Isso é conjectura, não tem nada aqui. E os federais ali, eles falaram, bom, não tem nada, close the case. E aí vai um promotor de Nova York, um promotor distrital de Manhattan. Esse promotor, esse cargo é especificamente eleito, e ele foi eleito na leva dos democratas. Ele foi um promotor que recebeu muitos fundos de George Soros, por exemplo, e esse promotor distrital que pegou o caso e deu uma reavivada no caso, e as cortes, os júris de Nova York, eles são... Ali o eleitorado é 90% democrata, né? Então é chover no molhado querer colocar o Trump na cadeira dos réus. Mas eu acho que isso não passa da Corte de Apelação, não passa, porque tem, inclusive, democratas, o próprio ex-governador de Nova York, o Cuomo, ele disse que isso é muito anti-americano, porque você vira o federalismo, você tira qualquer protagonismo, veio uma ordem lá de cima, não tem nada aqui nesse caso, porque é uma eleição presidencial, e vai um cara lá de baixo e fala, não, tem sim, eu quero mexer nisso aqui. É um hit job, provavelmente não vai dar em nada na Corte de Apelação, mas tem democrata dizendo, ó, isso aqui não mexe muito com o sistema judiciário, que nos Estados Unidos, por mais que existam ativistas no judiciário, ainda existe um respeito à Constituição. Exatamente. É a exceção, não é a regra como no Brasil. Tem até uma possibilidade de fazer isso no mercado, né? O NDA, né? Not Disclosure Agreement, né? Que eu posso fazer para preservar isso. Pelo amor de Deus. O cara pagou para uma prostituta específica, para um serviço específico, né? Você pode gostar ou não gostar, mas é um serviço, é uma profissão. E foi paga para isso, e alguém remunerou para isso. Não tem nada, não tem crime nenhum nisso. Zero quem faz isso. Tem corrupção, não é um servidor público que ele está segurando informação ou fazendo algo nesse sentido, não. Era uma prostituta fazendo um serviço que, em geral, é para ter descrição do serviço pela essência do serviço, e você vai ter essa situação. Não tem nenhuma lógica, né? Não há crime nenhum nisso aí. Mas, óbvio, né? Tudo é narrativa, né? Tudo é esse ponto. E até para trazer, já que tu puxou, eu vou trazer um ponto, depois a gente volta para a Constituição. Né? Já que é um tema que você comentou, deve ter comentado também, não vi você falando hoje sobre isso, que foi ontem que o Barroso falou, que ele falou que o nosso STF não é ativista. Meu pai do céu. Negacionismo jurídico agora. Eu até comentei que tem uma edição da Revista Oeste que de agosto de 2021 que nós enumeramos as 123 ocasiões que o Supremo interferiu no governo do Bolsonaro sem
sem provocação ou com alguma provocação, mas dentro do que era uma prerrogativa do Executivo. Ou seja, o Supremo não tinha que interferir, como, por exemplo, a nomeação do chefe da Polícia Federal. É uma prerrogativa do Executivo. Se é A, B ou C, vem o Supremo Tribunal Federal e fala: você não pode nomear o fulano. Né? Agora, afastando o governador por 3 meses, em que o Executivo, equivocadamente, mas dentro da regra do jogo, né, que estava dentro da regra do jogo, determinou a intervenção federal, eu discordo da intervenção, 100%. Mas não estava errado, juridicamente falando. Mas a intervenção que o Alexandre de Moraes fez monocraticamente na decisão, dando 3 meses, enquanto o Executivo está dando 1. Entendeu? E se isso não é ativismo, eu não sei o que é. E tem também, ele disse que eles estão ali apenas para cumprir a Constituição. Eles interferiram no debate sobre as urnas eletrônicas, eles foram até o Congresso, na campanha, eles não deixaram que... Eles nos censuraram, a gente não podia falar que o Lula tinha relações de amizade com o Daniel Ortega, por exemplo. Não, a gente não pôde falar descondenado, ex-presidiário, corrupto, a gente não pôde falar isso. Exatamente. O Barroso interferiu, não sei se você vai lembrar, ele tornou o passaporte vacinal obrigatório numa canetada. Muitas pessoas, brasileiros não conseguiam voltar para o Brasil, né, por causa disso. Então, assim, eu acho que esse é um ponto que, dentro do nosso debate constitucional, uma hora a gente vai ter que cobrar, por exemplo, que os ministros do Supremo eles sejam juízes, porque agora está o Cristiano Zanin para ser o indicado para a vaga do Lewandowski, né? Um advogado. Porque o que acontece? Quando eles são juízes, como é aqui nos Estados Unidos, a própria sabatina desses juízes, desses indicados ou das indicadas, como foi a última agora do Joe Biden, a sabatina fica muito em torno da Constituição e como esses indicados eles aplicaram a Constituição nas suas decisões como juízes. Por que a senhora aplicou isso? Da Constituição fala A e a senhora fez B, o senhor fez isso. Como advogado, você não tem, você é um advogado pago para defender um lado, você é pago para mentir, você é pago para omitir. Você não tem um notório conhecimento jurídico e específico sobre a Constituição. Então, dentro dessa esfera constitucional, a gente precisa ter juízes como o próprio Antonin Scalia, aqui nos Estados Unidos, que foi um juiz indicado por Ronald Reagan, mas era um juiz respeitado pelos dois lados ali, democratas e republicanos. Por quê? Porque ele falava, a Constituição é um documento morto, é o que está ali, escrito preto no branco. Eu não tenho que interpretar o que a sociedade quer da Constituição. Eu tenho que olhar e aplicar aquilo que está ali. Qualquer interpretação, mas a sociedade mudou, então esse pedaço da Constituição muda junto, ele falava, está errado. Se você quer interpretar a Constituição de acordo com a sociedade, aposente a sua toga e vá se candidatar ao parlamento. Ele falava exatamente isso. E o que nós temos do Barroso é o que o Scalia chamava do maior perigo de qualquer nação, que é uma Constituição viva. Porque se você tem uma Constituição viva, que é um organismo vivo, cada ministro interpreta aquilo de acordo com as suas aspirações ativistas, militantes, políticas, e por aí vai, né? E o Scalia também dizia que é contrapondo, desculpa, Ana, que é contrapondo a tese do que é contrapondo o Scalia, contrapondo a tese do Carl Schmitt, só para deixar claro, que era a tese de Constituição viva, que ela se adaptava ao momento, porque ela servia a quem estava no poder, que coincidentemente era Adolf Hitler, né? Só para entender o contraponto teórico que ele estava batendo com muita força, Scalia. Exatamente. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo recente que inflamou aqui os debates, né? No Brasil também. E muitos ativistas de esquerda empurraram essa falácia. A Constituição, a Suprema Corte Americana
acabou com o direito de abortar, o direito constitucional. Pessoal, nunca existiu na Constituição americana o direito de abortar. Nunca. Em momento algum. Em momento algum esse direito entrou. O que a maioria ativista de juízes da Corte Americana, o que essa maioria fez em 1973 foi dar uma distorcida assim braba na 9ª e na 14ª emenda que fala sobre privacidade e colocaram o aborto como um direito. O que a Constituição americana fez em junho do ano passado? Porque muitos conservadores, liberais, votaram em Donald Trump de nariz assim, ó. Por quê? Aquele presidente que saísse da eleição de 2016 indicaria 2 ministros para a Suprema Corte. E Donald Trump acabou indicando 3, porque uma juíza faleceu. E aí essa maioria, agora conservadora, fez o quê? Olha, vocês querem conversar sobre aborto, sobre legalização das drogas? Volta para os estados. Isso não está na Constituição. Então, quando falam acabou o direito de aborto, não acabou um direito que nunca existiu, primeiro. Segundo, a Suprema Corte devolveu o debate para os estados. Cada estado decide com seu Senado, com seus legisladores, com a sua Câmara. Cada estado decide o que vocês querem. E isso é um dos principais pilares da Constituição americana, que é o respeito ao federalismo. Mas eu ainda acho que na matéria, assim, trazendo esse tema específico, eu ainda acho que é inconstitucional, tá? Minha visão. Porque como a Constituição americana é uma Constituição histórica, ela vai ter a Declaração de Independência com a Constituição, com o Bill of Rights, tudo somando dentro da norma constitucional. E a Declaração de Independência norte-americana é muito claro, né? Vida, liberdade e busca da felicidade. Quando a mulher engravida, não nasce pedra dali não, né? Nasce gente. Certo? Para mim é completamente inconstitucional a possibilidade de um Estado autorizar o aborto. Minha visão. Né? É claro. Eu concordo com você. Assim como a nossa Constituição, no seu artigo 5º, também é claríssimo em relação a isso. Aí alguém diz, mas eu tomei anticoncepcional, eu usei camisinha. Isso não interessa, amigo. Certo? Você tem 0,1% de risco. Encare o risco. Não, mas é mínimo. Sim, mas há um risco. Então encare o risco. Né? Essa sociedade do prazer que só acha que há direitos e não há dever nenhuma, para mim é o maior erro que a gente tem. Liberdade de fazer sexo é a responsabilidade de encarar as consequências dele. E uma delas é você ser pai ou mãe de uma criança. Encare a sua responsabilidade. É muito bom praticar o ato, pois encare a responsabilidade decorrente dele. E a primeira palavra, né, da Declaração de Independência é vida. Exato. E eu acho que o pessoal perde nisso, né? Porque assim, como assim, vamos jogar para os estados. Vamos sair daqui porque constitucional nunca foi. Mas vamos para os estados para deixar esse debate, pelo menos, não ser unânime, ou não ser para todos, ou não ser mandatório, que aí permite, óbvio, um lobby muito mais nacionalizado para jogar para a Câmara ou para o Senado e tentar valer para o país todo. Né? É menos ruim do que deixar no Congresso Nacional. Até porque cada estado tem a sua Constituição e a sua Suprema Corte, né? Então, aqui nos Estados Unidos, nós chamamos os estados de laboratórios de democracia. O que acontece? Eu moro no Texas, aí querem passar uma lei que não permite a Califórnia, por exemplo. Vamos legalizar a maconha. O primeiro estado a legalizar, se eu não me engano, foi Colorado. Depois foi... Enfim, acho que 3 ou 4 estados legalizaram antes da Califórnia. O que alguns estados fizeram? Vamos sentar e vamos ver o que vai dar isso. Vamos esperar, né? Então, hoje, diante já... O Colorado já tem alguns anos, já existem dados muito sólidos sobre o estudo e as consequências da legalização da maconha em adolescentes, em crianças, no sistema de saúde, no sistema de trabalho, contratações.
Agora já existem dados muito concretos no contrabando. Então, alguns estados que estavam pensando em colocar em debate já falaram, ó, tá dando muita confusão ali, vamos tirar isso por enquanto. Então, isso é o que nós chamamos aqui de laboratórios de democracia. A Constituição permite que você simplesmente olhe para o lado e fale, ó, tá dando errado ali. Ou então alguma lei que, ó, ali tá dando certo. Quais os fatores que acrescentaram naquela lei para que ela desse certo como um todo? E no Brasil a gente tem uma pirâmide inversa, né? Vem tudo lá de cima, uma Constituição gigantesca, sei lá. Quantas emendas nós temos? Mais de 100, 110 e pouco mais de 30 anos, certo? 110 emendas, tá? Esse livrinho aqui, que é do Hans Hammerhope, esse livro aqui, ó, Hans Hammerhope, o que deve ser feito, ele vai tratar sobre a ideia de hiperfederalismo, né? A gente tem duas formas de votar. Ou a gente vota com as mãos, ou a gente vota com os pés, né? E uma das coisas que os Estados Unidos permitem, é muito mais fácil eu migrar do Ceará, que eu estou aqui, para o Rio Grande do Norte, para Brasília, para a Amazônia, do que eu migrar para os Estados Unidos, né? É outra cultura, outra língua, outra perspectiva que tenha, tá? Nos Estados Unidos, essa migração também é um teste para saber onde eu quero morar. Assim, eu prefiro morar nesse estado, naquele estado. Por exemplo, a Califórnia está fazendo um monte de bobagem, certo? O que é que está acontecendo de efeitos não intencionais da mudança legal? As empresas estão migrando para dois estados, para o Texas e para a Flórida, certo? E as pessoas estão mudando de uma costa para outra. Né? Eu moro na praia daqui, eu estou migrando para a praia de lá, certo? Como é que eu estou fazendo isso? E por que eu fiz isso? Né? Porque até pode até explicar, né? Pouca gente sabe como é que se deu na pandemia, em especial nesses dois estados, né? A Califórnia, por exemplo, foi um contraponto do exemplo de lockdown e a Flórida foi um contraponto do exemplo de não fazer o lockdown. Esse laboratório de democracia foi percebido pelos americanos hoje, pelo menos, que a loucura está menor? Foi. E a Flórida recebeu o maior fluxo de imigração depois, né? Ali no finalzinho da pandemia. Durante um ano e meio aí de pandemia, mais de 400 mil pessoas deixaram a Califórnia for good. E a gente sabe porque as pessoas transferem os títulos, então isso tudo vai para um database, a gente consegue fazer um track bom disso, né? E a Flórida nunca fechou. Nunca. A Flórida não teve lockdown. Nós estamos falando de 2020, né? 2020. A pandemia chegou ali fevereiro, março de 2020. Aí veio abril, maio, já tá fechando o ano escolar, porque o ano escolar aqui acaba em junho, começo de junho, e volta em setembro. Então, o break de verão no Brasil, que é dezembro, janeiro, ali, fevereiro, aqui é junho, julho e agosto, que é o verão daqui. Então, perfeito. Junho de 2020, as escolas entraram em recesso, pandemia, aquela coisa toda, aí entrou julho, agosto. Setembro de 2020, a Califórnia, lockdown geral, nada aberto. A Flórida voltou com as escolas. A Flórida voltou com o chamado lockdown horizontal. Do doente, só. Né? Aquele, doente, idoso. Doente, idoso, crianças com comorbidades. E o que a Flórida fez? Enquanto a Califórnia fechava tudo, lojas, estabelecimentos, bares, a Flórida estendeu o horário de funcionamento de tudo. Se algum lugar fechava às 8, passou a fechar meia-noite, para as pessoas irem em horários diferentes, mais tempo e menos pessoas, né? E aí as pessoas falaram, Ron DeSantis, um louco, genocida, taxista, eletricista, aquilo tudo que a gente conhece. E os números foram, né? A gente foi vendo o gráfico, não apenas de contágio, mas de mortes. Eles foram juntos um tempo, a Califórnia e a Flórida, e depois a Califórnia continuou subindo e a Flórida deu aquela boquinha de jacaré, né? E a Flórida começou a cair, porque a Flórida provavelmente foi o primeiro estado americano que teve imunidade de rebanho assim, ó. Porque quem estava saudável estava circulando, pegando, se tornando firewall e
fazendo o que tem que ser feito, o que todos falaram que tinham que ser feito, assim, os grandes médicos, né? Enquanto aqui eu fiquei com o filho e enteada em casa um ano. Maluquice. Sem estudar, estando ano. na escola, levando prejuízo. O meu filho está recuperando prejuízo absurdo, né? De educação que você tem. Criança aí, meu filho tinha o quê? 2020, ele está 23, está com 11 para 12 anos. Cara, prejuízo, né? Adolescente, né? Jovem em faculdade. Prejuízo educacional absurdo nisso. E é engraçado, Mas aí, olha só, para voltar para o assunto da live, que é Constituição. Chegou num momento aqui na Califórnia, já um ano de lockdown, já querendo, o Gavin Newsom, governador, já querendo entrar no segundo ano de lockdown. Comecei a ver nas casas a bandeirinha do God's the Flag. Falei, opa, tem alguma coisa acontecendo. A Califórnia, que é um deep blue, que é democrata profundo, bandeirinha da Revolução Americana do lado da bandeira americana das casas. Falei, está acontecendo alguma coisa. Pouco tempo depois, Marinho... A gente fez uma live nessa época. Pouco tempo depois, o xerife do condado de Los Angeles, o xerife Villanueva, ele desobedeceu uma ordem executiva do governador que disse que era para multar e prender os estabelecimentos que estivessem abertos se eles não respeitassem o lockdown. A gente já estava há um ano. E o xerife Villanueva disse, eu não vou prender e eu não vou multar, não vou. Porque a sua ordem executiva não está acima da Constituição. Eu não posso, como xerife, multar ou fechar um estabelecimento e chegar em casa e dizer para o meu filho jurar amor à bandeira na frente da casa. Porque os americanos colocam as bandeiras na frente das casas não apenas em sinal patriótico, também, mas é para estabelecer que ali a Constituição daquele país está acima daquela casa. E o xerife Villanueva disse, eu não posso chegar em casa e mandar meu filho respeitar a Constituição e eu desrespeitando a Constituição como xerife. Perfeito. Então, o peso da Constituição, ele te dá um respaldo muito grande para você, eu não vou falar desobediência, para você ter desobediência civil, mas para você obedecer à Constituição e continuar lutando pelos arcabouços, né? Pelos pilares genéticos. Não os calabouços, pessoal, os arcabouços, só para deixar claro, os calabouços, tipo esse arcabouço fiscal aí, a gente deixa de lado. Tá? Mas é legal isso. Uma coisa que eu ouvi muito, né, e eu ficava revoltado com isso, que eles diziam, não, a Constituição não funciona agora. Os Estados Unidos falaram isso também. A Constituição, nesses estados estranhos, ela tem que ser deixada de lado. A gente tem que... Porque o momento é diferente. Não, a Constituição é feita para momentos estranhos. A Constituição é feita para situações como pandemia, como graves crises, como guerras. Exatamente para você olhar e dizer assim, qual é a regra do jogo? Qual a norma que eu estou fundamentado? O que é que eu posso fazer ou não fazer? Principalmente em países que têm como bandeira Estado de Direito e Império da Lei, o Brasil, com todas as suas limitações, tem, os Estados Unidos, com todos os seus avanços, tem. Nesse caso, a gente olha para a regra do jogo e fala, o governante é subordinado à norma. Eu também. Você, como o xerife Villanueva, né? Ele olhou e disse assim, o governador é subordinado à Constituição. Eu também sou. Ele não pode decretar ordem constitucional. Assim como no Brasil foi decretado diversas ordens inconstitucionais, prender pessoas, tirar gente em praça, determinar lockdown maluco. Tudo isso era muito inconstitucional, muito, mas muito mesmo, certo? Para se colocar nesse critério. Mas no Brasil não teve um Villanueva para dizer isso aqui é inconstitucional, eu não vou respeitar. Em algumas cidades, Ana, muito discretamente, o prefeito fez isso, tá? Sem anunciar muito, sem falar muito. Você tem algumas cidades ali no sul do país, algumas cidades em Minas Gerais, algumas cidades que conseguiram fazer isso. A cidade até do Amazonas conseguiram fazer isso. Ou porque era muito longe do centro político, ou porque ele, pessoal, vamos tocar a nossa vida aqui sem chamar muita atenção e vamos fazer isso. Mas não teve talvez um destaque, né? Califórnia, qualquer coisa, vira mídia nacional, né? Você não vai ter esse destaque nessas cidades, né? Inclusive com Boca de Jacaré abrindo, com todos os números muito melhores, mas
ninguém fala disso, né? Ninguém valorizou muito quando a Flórida abriu essa boca de jacaré absurda, né? Ninguém Não. mostrou isso, como a Suécia conseguiu fazer isso, né? Para quê? Porque caía por terra a tese dos iluminados de plantão. Agora tá cheio de perfil no Twitter, perfil médico apagando, né? Perfil sumindo. Coincidência, né? Que coisa, né? Que coisa. Aí, Marinho, coincidentemente, depois da pandemia, na eleição, depois da pandemia, eu não sei se eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, mas quando nós recebemos a nossa cédula de votação, eu acho que está em casa. A cédula de votação aqui, pessoal, é um livro. Está em casa. É um livro a cédula de votação. Tem, assim, 15 folhas, porque você vota no prefeito, você vota no deputado, você vota no senador, mas você vota no diretor do departamento de água do seu distrito, no departamento escolar do seu distrito, no promotor, xerife, às vezes. no promotor, você vota. Logo depois da pandemia, na primeira eleição, e tem as leis. E aí o que acontece? Tem leis ali que você fala muito mal escrita. Essa lei que é para isso, isso, isso. Sim ou não? Aí teve uma lei que eu falei para o meu marido, essa lei aqui tá estranha. Que lei é essa aqui sobre o xerife? Não sei o quê. Fomos fuçar. O que era a lei? Olha como são malandros. A lei era: você concorda com a criação de um comitê que pode mandar o xerife embora? Que era a ideia, que era para bater no Vila Nova, né? Peraí, eu elejo o xerife e você quer criar um comitê para mandar o xerife que eu... Não, a única pessoa que pode mandar o xerife embora são os eleitores. Ou os representantes dele. Ou os representantes, né? Aí, malandramente, colocaram lá e não entrou na Constituição. Era uma emenda. Não entrou na Constituição da Califórnia. É interessante isso, né? Desse ponto da Califórnia, quando você vê o Don't Tread on Me aí espalhado pela cidade, por mais deep blue que seja, as pessoas olham para a sua Constituição, né? Isso é uma coisa que chama atenção nos americanos, né? Nós temos hoje uma vaca sagrada no Brasil, que é essa porcaria de Constituição que a gente tem, que ela é péssima, tá? Só para deixar claro. Nossa Constituição é horrorosa. Mas 1000 vezes ela do que não ter ela, só para deixar claro, tá, pessoal? Sendo muito claro, 1000 vezes ter essa Constituição do que não ter nenhuma, tá? Assim, sendo claro em relação a isso. Eu acho ela péssima, mas eu acho ela melhor do que a de 34, melhor do que a de 37, melhor do que a de 67, né? Eu acho ela bem melhor do que as constituições autoritárias que nós tivemos. Mas é interessante como você vê o movimento do pessoal diz assim: ei, chega, ei, vocês já passaram do ponto, né? Vocês já exageraram demais. E é legal, um outro ponto, você vê como as coisas, como a narrativa mudou, né? Eu estava no Congresso Nacional, eu era diretor legislativo da bancada do Novo, e eu estava no Congresso Nacional, junto com o Marcel, que era o líder do Novo, sentado na reunião com o Mandetta, né? O Marcel estava aqui, eu estava atrás dele, suportando na reunião, né? E aí o Mandetta dá a seguinte frase, o ministro Mandetta à época: pessoal, nós vamos parar o país só por 2 semanas, porque nós precisamos achatar a curva. Quem falou em lockdown? Ninguém. Era achatar a curva porque nós não vamos ter capacidade de receber todos os doentes. 2 semanas, ok, todo alinhado e tal, beleza. Vamos divulgar isso, fazer isso com calma, com tranquilidade para isso. Cara, a narrativa dá uma virada para resolver, colocar lockdown, fechar o país, colocar... Aí o negócio vai em março, vai até junho, julho. O país travado, e volta em setembro, o país travado, trancado, sem desespero. Faz o quê? E você tem uma mudança de narrativa que para o país sem nenhum estudo científico, sem nenhuma prova, sem nenhuma perspectiva histórica daquilo ali que ser feito. Você diz assim: pessoal, isso aqui desse jeito, nós já tivemos outras pandemias na história do mundo. Foi feito assim? Aí você vai para a literatura, não. Nunca foi feito assim. Então, é a primeira vez que você faz essa maluquice. Teve uma declaração de Great Barrington que eu, aqui na Califórnia, peguei rápido, porque um dos signatários dessa declaração é o Dr. Jay Bhattacharya, que é de Stanford. Ele, mais uma médica de Oxford e mais um médico de Harvard. Eles fizeram uma declaração, procura aí, pessoal, na internet, chama Declaração de Great Barrington. Ali você vai clicar, dá para você colocar em qualquer língua.
E a declaração defendia que, como médicos e cientistas, a história de pandemias mostrava que se fechar tudo é pior. Claro. Não pode fechar tudo. Coincidentemente, e eu falei na época, eu estava nos Pingos, e falei dessa declaração de Barrington, e ali eles trazem todos os dados de toda a história das pandemias. Se fechar tudo, você vai estender a pandemia. O vírus vai se fortalecendo, fica dentro de casa, enfim. Curiosamente, semestre passado, meu filho faz economia em Stanford e ele entrou numa classe que era como a estatística ela é aplicada em grandes pandemias, na área médica, e esse professor, o Dr. Jay Bhattacharya, que foi professor do meu filho. E o meu filho, e eu falei para o Gabriel, falei, eu sigo o professor, ele me segue, já troquei algumas coisas no Twitter com ele e tal. Legal. E aí o Gabriel falou, minha mãe é essa aqui. E ele entrou em contato comigo e ele falou, Marinho, que ninguém tem noção de como ele foi cancelado em Stanford. Cancelado com todos os dados ali da história de todas as pandemias. Ele foi cancelado e que quando ele mostrava as prerrogativas, a perspectiva constitucional, as pessoas davam de ombro, não estou nem aí, não quero saber de Constituição, genocida e não sei o quê. Né? As pessoas perderam a capacidade de pensar, parece, de discutir. Como mentir com estatística. É legal, eu coloquei até um vídeo hoje do Spotnik, em que tem uma frase do Lula, mas com a voz do Bolsonaro. É genial, né? Porque eu vi. É genial, porque você vê o pessoal respondendo, né? O pessoal diz, que absurdo. Caramba, absurdo, genocida, contra a ciência. Aí você vira pro Lula, aí o pessoal diz, não, tem que ver a fonte disso, se isso aí é verdade mesmo. Não, senhora. Para um não tem que ver a fonte. Para o Bolsonaro não precisava ver a fonte. Aí gente foi no meu perfil e disse, mas você está valorizando o Bolsonaro? Eu disse, não, pessoal, vamos fazer análise de juízo de valor. Eu não gosto do Bolsonaro, sou muito sincero, nunca gostei. Entre ele e o Lula, 1 milhão de vezes ele. Mas não gosto, não é minha opção. Prefiro 10 vezes o Zema, o Tarcísio. Acho que são nomes muito melhores na minha visão do que o Bolsonaro. Na minha visão, sempre achei isso. Mas entre Lula e Bolsonaro mas aí é que tá, Marinho. Nós não estamos falando de duas pessoas que estão no mesmo patamar. Exato. Tentaram equiparar isso, de que eles estavam no mesmo patamar. Eles não estavam. Um tinha um projeto de nação com pastas muito técnicas. Tarcísio, Paulo Guedes, Tereza Cristina. E outro tinha um precipício esperando a gente. Um passado nefasto. Então, assim, para mim, quem tentou relativizar essa corrida, quem pregou voto nulo, quem disse que Bolsonaro era igual Lula, eu perdi o respeito assim completamente. Você pode ter o direito de não gostar do Bolsonaro, só que o que estava diante da gente não dá. E é exatamente isso. Aí o pessoal perde perspectiva. Eu falei, cara, mas esquece o Bolsonaro e o Lula. Vai só assim, vendo o duplo e pensar aí. Tá? Por exemplo, a coisa que eu tive que explicar o que era orçamento secreto. Fiz vídeo explicando o que era RP4. Agora RP5, já agora já mudou, né? Secreto é ótimo, maravilhoso. Parlamentares. Emendas parlamentares, emenda do amor, né? Relatório do amor. É muito piada, né? Até eu expliquei o sigilo, quem criou o sigilo, quem criou a lei de acesso à informação, que foi a Dilma. Quem usou aquele negócio. Agora. Não, é o mais positivo agora, né? A notícia é péssima e tem o mais positivo, né? Inverteu. Agora a notícia antes era boa, tinha o mais negativo, agora a notícia é ruim, tem o mais positivo. Certo? Você que lê bastante Churchill, não foi Churchill que falava? Se eu tiver que descer o inferno para fazer um pacto com o diabo para vencer o Hitler... Mas Churchill diz outra coisa que é legal, né? Que ele diz assim, o Churchill era uma figura, né? Eu sou fãzaço do Churchill. Para mim, são os gigantes do nosso século XX, né? Churchill, Thatcher... É porque Thatcher, Reagan e João Paulo II, eles tiveram exatamente o mesmo momento histórico. E eles foram figuras primordiais em derrubar
talvez o mal, né? A volta do mal do centralismo político, dessa violência que é o comunismo, né? Então eles tiveram esse mérito fantástico no mesmo momento, né? Tipo assim, e precisava dessas forças, né? O Churchill talvez tivesse as características somadas de cada um deles, e é interessante isso em um só personagem. Mas o Churchill era um gaiato, né? Usando a expressão cearense, o Churchill era um gaiato. Ele chegou a dizer que ele adorava, ele só acreditava nas estatísticas que ele mesmo controlava, né? Então isso é genial, né? Eu só acredito nas estatísticas que eu mesmo controlo. Exatamente essa pegada. E ao mesmo tempo, na Segunda Guerra Mundial, para quem não sabe, ele tinha um departamento que a função do departamento era dizer a verdade para ele. Esse departamento não ficava embaixo de ninguém. Ele ficava para ele, eram pessoas que ele respeitava e pessoas que só tinham uma função: vocês não podem mentir para mim. Né? Esse era o departamento que tinha lá. Porque a tendência é você querer agradar o chefe. Se você vê a derrota do Hitler, o Hitler ele perde, mas tem muito papel de quem estava abaixo dele. Porque queria agradar o chefe e não conseguia falar as verdades impopulares, certo? Que ele precisava ouvir. E já Churchill fez o contrário. Eu quero ouvir, até para eu tomar minha decisão baseada no que de fato está acontecendo. Não no que o líder quer me agradar para subir na hierarquia ou nada disso. Eu quero ouvir a verdade, porque só assim eu tomo a decisão. E a regra constitucional, aí, esse é um exemplo aqui que a gente volta à Inglaterra em alguns momentos, né? Porque a Inglaterra, para quem não sabe, tem a Constituição de 1215, que é a Carta Magna inglesa. Ela não é escrita como americana, detalhada. Eu estou chamando a Constituição americana de detalhada, tá? Para você ter uma noção do que é a Carta Magna inglesa, certo? Porque ela é uma Constituição que vai trazer o devido processo legal, o Estado de Direito, vai ter o Bill of Rights lá em 1649, certo? Vai ter algumas emendas pontuando isso. Essa norma é o que dá base constitucional à Inglaterra. Não à toa, eles foram o que a Drade McCloskey, no livraço que ela fala, que a gente lançou há pouco tempo, que é: deixe-me em paz e eu te deixarei rico. Que foi o que os ingleses e americanos fizeram, que foi o que o Brasil estava começando a fazer no século XIX, com a Constituição que vigorou de 1824 a 1889, até um bando de revolucionários destruir o projeto tão fantástico que o Brasil tinha, né? Acho que essa perda da gente poderia ter sido um pouco diferente nesse momento. Nós tivemos muita sorte com Dom Pedro II, depois a gente tem muito azar com a nossa república. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, então. Você que é um estudioso da nossa Constituição. A gente está no mato sem cachorro? Qual é a saída agora? Eu acho que tem uma saída de ideias, tá, Ana? Que eu acho que, assim, hoje, querendo ou não, o Lula nunca teve a oposição que ele tem hoje. Seja a nossa, que tem um papel fundamental de estar minando. O Lula fala besteira minando. Tá? Minar a informação. A informação, se pegar Lula 1, Lula 2, até Dilma 1, né, para ser exato, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, eles davam a percepção, a informação deles, e isso não era combatido como é hoje. Você vê o Haddad dando esse calabouço fiscal, a porrada vem de todo lado. Né? Ele apanha de todo lado. O Lula fala uma bobagem, está apanhando de todo lado. O Congresso não consegue avançar nada, além das estatais. Até hoje não anda no Senado. A reforma tributária que eles propuseram, a Câmara já disse: ó, se for por aí, nem apareça. Você não vai conseguir passar aqui. Além de o marco legal, o marco do Banco Central, da autonomia, não vai passar. A reforma da Eletrobras não tem qualquer chance, tá? A privatização da Eletrobras. O próprio Congresso está dizendo: ei, não inventa. Tu não vai conseguir passar nada que te interessa de grande reforma agora. Isso acontece, Ana, muito por lado de cá, pelo lado das ideias. Porque quando os políticos veem que ideias ruins eles vão perder votos, o que é que os políticos fazem? Opa, dos 10 parlamentares mais populares do Brasil, 9 são de direita. Não é que a direita completa da que eu gosto perfeitamente, não, mas 9 são os caras mais populares do Brasil. Ou seja, as redes sociais, a direita tem muita força. A esquerda está começando a aprender a usar, mas ela é muito fraca ainda politicamente. E aí quando você solta, né, aquele rapaz que debateu até com a Renata Barreto, a Renata foi para aquele debate, ela acabou, acho que também não respondendo com tanta veemência que ele mereceria, e depois você deixa ele falar, né? O Reagan dizia isso, né? Como é que você deixa um comunista fazer propaganda contra o comunismo? É só deixar ele falar. Você deixa ele falar, aí quando esse cara fala, você diz: opa, esse cara é doido, é maluco, tá dizendo que pode matar, não tem morte homossexual em Cuba, isso é louco. Acabaram de prender 300 manifestantes porque fizeram manifestação na rua. Então, tudo isso, Ana, reforça a possibilidade da nossa Constituição ser diminuída, ser reformada, né? Porque política vai no pêndulo, né? Nós perdemos uma batalha, não perdemos a guerra, não. E a guerra está aqui.
A consequência é política, não é a causa, não. As pessoas têm que entender isso. O pessoal se desesperou muito quando o Bolsonaro perdeu a eleição. Eu disse, pessoal, o mundo não vai implodir, não. Né? Tipo assim, não vai acontecer o mundo, não. Não é tão simples, não. Certo? O Brasil é um país mais complexo do que são esses países que estão ao nosso redor. Certo? Mas eu acho que o grande... Eu acho que o grande medo das pessoas não foi nem a derrota do Bolsonaro em si, nem a vitória do Lula, mas a insegurança jurídica que foi criada durante o ano de 2022, o desrespeito à Constituição, porque, como você disse, por pior que ela seja, nós temos um norte jurídico, nós temos uma âncora jurídica. E ela foi ignorada, ela foi rasgada, ela foi desrespeitada exatamente por aqueles que deveriam salvaguardar a nossa carta maior. Né? Mas eu não acho... E o que eu vi? Eu vi que, enquanto Daniel Silveira estava sendo preso inconstitucionalmente, é um bolsonarista, não estou nem aí... Peraí, se fosse a Gleisi Hoffmann sendo presa inconstitucionalmente, a gente ia falar. O dia que o Alexandre de Moraes derrubou os perfis do PCO, nós falamos, tá errado, não tem que derrubar. Não gostou do que ele falou, vou lá e derrubo. Então eu vi, Marinho, muito conservador, muito liberal, anti-bolsonarista, fingindo que a prisão do Daniel Silveira era normal, só porque era um bolsonarista. Eu estava na Câmara dos Deputados nesse dia, tá? Eu estava na Câmara dos Deputados nesse dia. Eu estava nessa função lá como diretor legislativo do Novo. Foi revoltante aquilo. Eu digo para ti, ali teria parado o STF. Ali. Né? Porque assim, teve a decisão do Alexandre de Moraes, mas eu não sei se tu recorda, para prender o Daniel Silveira, a Câmara tinha que autorizar. Então, assim, quando o Novo se manifestou todo contrário a essa votação, disseram, vocês apoiam esse absurdo que Daniel Silveira fala? Não, a gente acha idiota. Exatamente. Conteúdo errado, a entrega errada, o vídeo horroroso. Não interessa, os cariocas votaram no Daniel Silveira para ele estar ali. Você pode gostar, pode não gostar, mas ele foi eleito, assim como o Tiririca foi eleita, assim como o Boca Aberta foi eleita, assim como a Gleisi Hoffmann foi eleita, ela tem direito de falar todas as bobagens que ela quiser. Outra, Marinho, representa essas pessoas. O Daniel Silveira está preso de novo depois de um indulto presidencial. E olha o absurdo, tá, Ana? Olha o absurdo dessa relação. O entendimento, eu estava no debate, eu comecei a explicar, não, mas agora está certo, o Ministério Público está se manifestando. Eu disse, não. O Ministério Público tem, o STF não tem mais competência nenhuma no que tange ao Bolsonaro e no que tange ao Daniel Silveira. Olha como a corte é absurda. Semana antes, Daniel Silveira, Alexandre de Moraes, numa decisão completamente inconstitucional, determina a prisão do Daniel Silveira. Inconstitucional. Ele não era mais deputado. Semana seguinte, Carmen Lúcia, cumprindo a jurisprudência do STF histórica, certo? Diz, todos os processos contra o Bolsonaro vão para a primeira instância. Mesma corte. Julgamentos antagônicos. Um ministro julgou de um jeito, a outra ministra julgou o contrário. Isso aqui do Alexandre de Moraes é completamente contrário ao entendimento de toda a corte, toda ela. Eu estava na Rádio Gaúcha e fui explicar isso. Esse entendimento aqui é inconstitucional. A Suprema Corte já tem pacífico que qualquer coisa que alguém perder o mandato vai para o primeiro grau imediatamente. Aí eu colocava assim, como assim vocês acham que o Bolsonaro vai ser preso? O pessoal, para ser preso, tem que ser julgado assim como o Lula. Primeira instância, segunda instância, STJ, STF. Isso demora anos e anos para acontecer. Não tem razão nenhuma. Assim, eu não sei que julgamento tão rápido é esse que vocês estão imaginando que o Bolsonaro vai ser preso. Aí o pessoal diz, não, vai ser preso pelo Supremo. Eu disse, isso não faz nenhum sentido. Né? O entendimento da corte é perder o mandato, primeiro grau imediato. Mas essa corte não faz sentido mais, né? Mas ele fez isso. Mas a Carmen Lúcia fez isso no julgamento do Bolsonaro. Ela declinou a competência para lá. E o Alexandre de Moraes fez o contrário. Olha a insegurança jurídica, Ana, que a gente vive. Qual é o entendimento da corte? A Carmen Lúcia
entre o primeiro e o segundo turno, Isso também. ela censurou a Brasil Paralelo, Sim. a Jovem Pan, a, sei lá, não pode falar isso, não pode falar aquilo, Sim. censurou um documentário previamente que não tinha sido lançado pelo Brasil Paralelo. E aí, quando você pega na internet o discurso dela, os 2 primeiros minutos, você fala, meu Deus, é uma luz. Ela começa a falar do respeito, da Constituição, que censura é muito perigoso, que a nossa Constituição não deixa censura. De repente, ela mete uma vírgula e fala, mas vamos censurar até segunda-feira. Loucura, né? E essa segunda-feira está até hoje. E ainda diz na decisão dela, que a jurisprudência do STF, que é superior à jurisprudência do TSE, só para deixar claro, os tribunais hoje, com a teoria dos precedentes que nós temos, né? Com a teoria dos precedentes que nós temos hoje no Brasil, porque nós temos hoje, por incrível que pareça, existe uma teoria dos precedentes no Brasil hoje, o STF é superior a todos os outros. E todo mundo deveria se subordinar à decisão do STF. E ela chega a falar isso, Ana. Nessa decisão, ela diga, apesar de nós estarmos julgando contrário à decisão, à orientação do STF, que a jurisprudência pacífica do STF era a seguinte, não se fecha o meio, nunca se fecha o meio, sempre se fecha a fala, sempre se fecha o post, o tweet, nunca a coluna, nunca se censura o jornal. Né? Nunca se fecha o jornal. Você fecha a fala de fulano, a indenização disso, mas nunca o jornal, nunca o tweet, nunca o espaço. Você não quebra a possibilidade de alguém falar, né? Principalmente no dia de hoje, que hoje, né, o nosso grande tribuna, principalmente dos nossos representantes, é o quê? O Instagram, o Twitter, e você tira isso do deputado mais votado do Brasil, e isso foi retirado. Olha, pois é, e aí eu vou aproveitar o seu braço jurídico, eu deixo essa página aberta no meu computador, eu nunca fecho, que é uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal, na ADI 4451 de junho de 2018, que falava exatamente sobre liberdade de expressão. Queriam censurar os humoristas, que eles estavam fazendo chacota, brincando. Aquela do Alexandre Moraes, né? Que é linda aquela fala do Alexandre Moraes. Linda! Não quer ser criticado, não quer ser satirizado, não entre na vida pública. Mas se vocês pegarem na internet o relatório que foi votado de maneira unânime, né? O relator era Alexandre de Moraes, é impressionante. Outra pessoa. Peço um minuto para ler aqui, pedacinho só. Até 2. Escreve assim, né? ADI 4451, relator ministro Alexandre de Moraes. Tribunal Pleno, julgado em 21/6/2018. É grande, mas eu vou ler os principais pontos. Pode ler. Ele escreve, olha só, a democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois essa constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que, por sua vez, é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. Esse é o ponto 1. Ponto 2. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 3. Só vou até o 5. Vai, pode ir. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral. 4.
tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. Agora, o ponto 5 é para emoldurar, senhor ministro Alexandre de Moraes, onde esse ministro está. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. Cadê esse homem? Se você ler, você dissesse, pessoal, vocês acreditam que disse que você foi Alexandre de Moraes? Eu acho que ninguém acreditaria nessa frase, né? Ninguém acreditaria nessa piada que é hoje que coloca. Não tem outro nome, tá? É piada o que acontece hoje. É absurdo o que acontece hoje. Porque na hora que foram criticar esses governantes, esses não eleitos, que são os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles se incomodaram, né? Tipo assim, ali aquele humorista eu posso, né? Aquele juiz, aquele político eu posso, mas o ministro não. Né? Eu comecei, com aquela história, né? Eu posso fazer um bullyingzinho com todo mundo, né? Mas contigo não, né? Porque tu é o dono da bola, né? Como tu é o dono da bola, eu não posso estar falando do dono da bola. Você que tem esse livro sobre nossas constituições, se você fosse um professor de direito constitucional, o que você faria na sala de aula hoje? Eu demonstraria claramente que é o que eu tenho feito, né, Ana? Demonstrando a inconstitucionalidade reiterada. Mas se um aluno responde uma questão correta constitucionalmente ou um outro aluno que responde a mesma questão incorreta constitucionalmente, mas usando uma jurisprudência do STF inconstitucional. E aí? É interessante isso, né? Porque assim, na minha visão, eu vou defender o que a Constituição defende. Por incrível que pareça, a Constituição brasileira defende essa decisão, tá? Se você pegar a nossa Constituição, ela defende essa decisão. Qualquer decisão contrária a essa decisão é inconstitucional, certo? Assim, então, tudo que foi feito pós isso, ele é inconstitucional, tá? Aí o pessoal diz, who's Watchman, né? Quem vigia o vigilante, né? É um ponto claro. A Constituição deve vigiar o vigilante. O povo deve vigiar o vigilante, né? Essas pessoas só têm poderes porque isso é manual do povo. Não tem jeito, né? Nós elegemos os deputados e senadores que sabatinaram esses ministros, que eles estão lá exatamente por representação. Mesma coisa do senhor Roberto Campos Neto, para dar um exemplo aqui, né? Ele é presidente do Banco Central, porque nós elegemos senadores, ele foi indicado pelo presidente, ele foi confirmado, olha lá. Foi muito engraçado quando o Boulos, né, disse, mas o Roberto Campos Neto nunca foi eleito, o Alexandre de Moraes também não. Certo? Nenhum dos dois foi eleito. Mas eles estão cumprindo a norma constitucional, eles cumprem a ritualística, certo? Assim, para o lado e para o bem ou para o mal. Eles vão cumprir essa ritualística que se tem. Então, quando alguém diz para mim que qualquer coisa diferente disso é constitucional, é o meu papel, é o que eu venho fazendo desde o início de arte dessa pandemia, para dizer isso é inconstitucional, isso é inconstitucional. Aí o pessoal diz, Rodrigo, tu tem medo? Eu disse, não, eu tenho medo de eu não fazer isso, porque eu acho que não fazer isso é ser um covarde, certo? Que é exatamente o que eu vejo uma série de juristas sendo covardes, certo? Por quê? Porque como a profissão ela é muito corporativista, e ela é, tá certo? O pessoal não quer se tornar, a expressão é ridícula, né? Não quer ficar em maus lençóis com essa turma. Dane-se essa turma, certo? Ainda bem que existem, né, pessoas jovens como você, com orientação constitucional, e ícones como o doutor Ives Gandra Martins, né? Gigante. Que não, mas nem se preocupou isso. Modesto Carvalho. Ele foi ali exatamente no norte constitucional, que é o único possível, não tem outro. Aí as pessoas falam assim, não, mas tem que censurar as redes, porque liberdade de expressão não é liberdade, é absoluta. Mas peraí, nós já temos os artigos 138, 139, 140 de calúnia, injúria, difamação. A liberdade de expressão esbarra nas leis. Nós já temos leis para isso. Que eu tenho muita dificuldade
dificuldade com ele, só para deixar claro, né? Para mim, difamação e injúria é uma piada, né? Mas vai, calúnia, imputar o crime ao outro, eu acho que poderia se manter como crime. Mas difamação e injúria é um negócio tão invocado que quando você vai ensinar, Ana, difamação e injúria, você vai falar de honra objetiva e honra subjetiva, né? A difamação pega a tua honra objetiva e a calúnia pega a tua honra subjetiva. Que diabos é isso, entendeu? Tipo assim, ninguém sabe, é uma piada. Tanto é que os Estados Unidos, quando eu vou explicar que os Estados Unidos não tem crime de opinião, como assim não tem crime de opinião? Isso é claro que não, pessoal. Não tem nenhum sentido ter crime de opinião. Né? A opinião ela deve ser pública, até para a gente ver quem é canalha, quem presta, quem não presta, quem é bom, quem é mal. Assim, porque na hora que o mal é disfarçado, ele passa por debaixo, eu não vejo. Exatamente. Deixa o mal aparecer, vamos ver o mal. Certo? Até para a gente poder combatê-lo de peito aberto. Na hora que eu permito que o mal passe por baixo, ele vá pelo submundo, ele vá na sombra, esse mal aparece e às vezes nossos filhos, nossos amigos, né, são capturados por um mal sem a gente ter a possibilidade de combater um mal, né, tão absurdo, né, como esse colocado no submundo, né? Era ótimo saber quem seriam os nazistas, porque eu ia para o embate direto com ela. Exato, porque a primeira emenda americana, ela promove exatamente isso, né? Você liga o mal à prática ao nome. Você sabe que aquele nome é ligado àquela prática. Da maneira como nós queremos agora censurar todo mundo, você vê jovens que não, é porque ele é nazista, porque ele é fascista, mas cometendo cancelamentos virtuais como os jacobinos, guilhotina em todo mundo que eu não gosto. Isso é ser fascista. E aquela história, né, Ana? Não é o que fala, né, Ana? É quem fala. É quem né? fala. É quem se apresenta, é quem se coloca. Então você perde a oportunidade clara para dizer, caramba, mas que dois pesos, duas medidas é esse? Que duplo pensar é esse? Que para o Lula serve, para o Bolsonaro não? Por que o Lula pode e o Bolsonaro não pode? Tá errado, né? Tá errado esse ponto. Isso tem que ser combatido com veemência, com firmeza, né? Vamos jogar futebol com uma réplica da cabeça do Lula e vamos ver o que acontece. É isso. E até eu dei um exemplo, né, para colocar nesse momento, né? Durante o Carnaval, São Sebastião, eu estava num debate na rádio aqui local, num programa de rádio que tem uns 40 anos de idade, que é o Debate do Povo, eu estava nesse debate aqui. E aí eu perguntei, já imaginou se fosse 2019, governo Bolsonaro começando, ministro Sérgio Moro em cima do trio com a Vanessa da Mata e a Janja Michele Bolsonaro dizendo que estava realizando o seu sonho de estar no Carnaval enquanto centenas de pessoas morriam soterradas em São Sebastião. Já imaginou como é que seria a reação disso? Aí o mediador, para você ter ideia, o mediador disse assim, não, mas não tem perigo do Moro estar dançando. Eu não imagino o Moro estar dançando, ele quis ir pro lado de homem. Eu disse, tu imaginar, aí eu tive que responder, bate pronto, né? Mas tu imaginava o Flávio Dino dançando? Pelo amor de Deus, né? Tá complexo aí a tua visão de dança, né? Mas, Marinho, vamos pegar o exemplo da semana passada. Imaginem o Bolsonaro dizendo o meu sonho era F o Moro. Destruir, né? Exato. Vou voltar para o Moro e dizer que aquilo tudo do juiz federal, da juíza federal, envolvendo inclusive o vice-presidente dele, dizer isso tudo é a armação do Moro. Olha a série. Isso não é fake news, não, ministro Alexandre de Moraes. Não era para estar no inquérito, não? Só para eu entender aí a sua visão de mundo, ou só serve para um lado? E aí, eu também, sim, durante os 4 anos do presidente Bolsonaro, eu tive as minhas restrições e eu fiz críticas ao vivo. No entanto, o governo do presidente Bolsonaro nunca calou ninguém. Nunca derrubou o perfil de ninguém. Nunca foi ao STF, derruba aqui a Gleisi Hoffmann que está falando mal de mim. Nunca. Raquel Landim, hein? Raquel Landim. Você é jornalista? Tu viu essa do Paulo Pimenta falando para... Você é jornalista? Vi. Então, assim, para mim, com todos, como a gente falou da nossa Constituição, com todos os defeitos da nossa Constituição, eu ainda fico com ela do que um lugar sem Constituição. Com todos os defeitos do governo Bolsonaro, eu ainda ficava com o Bolsonaro falando demais, com todos os erros de comunicação. Eu ainda ficava com todas aquelas pastas técnicas, porque jogaram a água fora com o bebê junto, né?
Nós tínhamos liberdade de expressão, nós podíamos, imagina, xingar o Bolsonaro de nazista, de fascista, de genocida. Ele não entrou com ação nenhuma. Deixa eu falar, ok, beleza, né? As pessoas, muita gente mostrou suas verdadeiras cores durante o Bolsonaro, porque foi autorizado todo mundo falar o que queria sobre o Bolsonaro. Então, teve jornalista, Miriam Leitão, teve jornalista que saiu do armário de uma maneira inacreditável, porque a liberdade de expressão protegida, né, no nosso artigo 5º, se eu não me engano, ela não, esse artigo nunca foi encostado pelo presidente Bolsonaro. E isso, para mim, supera qualquer ojeriza que eu possa ter com o jeito dele, com isso, com aquilo, com A, com B, com C. Olha o precipício que a gente está vivendo agora. Para mim é tiro no pé, tiro na cabeça, né? Um eu sobrevivo, né? O outro não. Só para deixar claro, né? Para dar isso aí. Mas é legal, eu estava nesse mesmo debate, nesse mesmo dia. Semana passada, né? Foi outro momento. Aí o jornalista, aí alguém disse: mas o Lula tratava os jornalistas muito mal. Era outro programa de rádio. Aí eu peguei uma postagem do Rodrigo da Silva, do Spotting, aí listei. Aí fui 1 a 1. Esse aqui, militante tal, militante fez isso, militante fez isso. Aí ele disse: você está falando do militante, dos petistas, eu quero saber do Lula e do Bolsonaro. Aí eu fui lá no jornalista americano, eu disse: tu lembra do Larry Holter? Ouvintes, procure o Larry Holter aí. Jornalista americano que chamou o Lula de cachaceiro, que foi pedido pelo Lula para ser expulso do país. Um jornalista que estava fazendo o seu trabalho. Que dizer que o Lula é cachaceiro é dizer que a roda é redonda. Certo? Então era essa a pegada. Então, assim, você acha mesmo que é igual? Então, assim, Ana, eu acho que assim, para a gente chegar ao fim, você descansar, imagina, tem muito trabalho hoje. Oh, meu Deus. Ana, para finalizar, na tua visão, né? O que importa para entender essa história, esse momento, a nossa Constituição, o que vai ter, até para entender você que gosta tanto da história do Brasil, da história americana, de tudo aquilo que a gente construiu, assim, você acha... eu vou devolver a tua pergunta, né? Você acha que a gente tem aí alguma chance, alguma sequência na tua visão, né, que você me fez? Eu queria te ouvir nesse final aí disso. Tá, eu acho assim, eu vejo assim, um despertar político do brasileiro muito bom. Vários fatores eu acho que contribuíram para esse despertar. Professor Olavo de Carvalho, a própria eleição, acho que até o governo Temer ali, a reforma da Previdência, as pessoas começaram a falar da reforma da Previdência ainda no governo Temer. Aí vem a eleição do Bolsonaro, que foi um candidato assim, anti-establishment, eu diria. E muita gente se apaixonou por Bolsonaro, pelo político, mas muita gente também se apaixonou pelo debate. O que a eleição do Bolsonaro trouxe? O Paulo Guedes falou o quê? O Bolsonaro falou o quê? Curva de Laffer. O que é isso? O que é essa curva de Laffer? As pessoas começaram a pesquisar, as pessoas começaram... Imagina, Marinho, hoje o brasileiro sabe a escalação do STF e não sabe a escalação da seleção de futebol. Tu sabe que eu tenho um problema com isso, né? Só para uma vírgula aqui, né? Toda vida que a gente era mais novo, o pessoal dizia: quando o brasileiro souber a escalação, o nome do STF, não souber a escalação do Brasil, o Brasil vai para frente. Eu disse: pelo amor de Deus, era tão melhor saber a escalação da seleção brasileira. Então eu não sei a escalação. Mas desculpa, vai. Mas E eu acho que isso não tem volta. Eu acho que o brasileiro entendeu. O Bolsonaro vai passar, o Lula vai passar, mas e aí? O que eu vou debater? E eu acho que dentro dessa esfera, dessa sombrinha que foi criada, esse guarda-chuva que foi criado da direita no Brasil, eu acho que o nosso papel é tentar fazer uma direita como é o Partido Republicano aqui, que tem conservador, que tem libertário, que tem liberal clássico, tem tudo ali. A gente pode discordar de A, B, C, mas espera aí, do outro lado é uma esquerda hoje globalista, radical, enlouquecida. Então, sem emoção, já que somos conservadores tem um e cara liberais... como o Rand Paul, né? Tem um cara como o Rand Paul, Exato. Tem um cara como o Trump, né? Assim, que são figuras... Exato. Então, e para quem não acompanha que... o Rand Paul, recomendo. Um craque. Recomendo. Muitíssimo. Então, eu acho que a gente não tem que caracterizar a direita como tem que ser assim.
Não tem que ser assim. Concordo. A gente tem que aproveitar esse despertar e pegar todo mundo. Quem se acha conservador, libertário, liberal clássico, vamos embora, porque é só assim que a gente vai debater. E dentro desse guarda-chuva, eu vejo que tem muita gente que fala assim: ah, joga a Constituição fora, nova Constituinte. Não, deixa aí. Eu acho que o primeiro passo para a gente, até para uma melhora de uma Constituição num futuro lá na frente, é a gente começar a falar do voto distrital. A gente tem que começar a colocar no Congresso pessoas que foram eleitas diretamente por nós. Tem esse livrinho do Luiz Felipe de Orleans Bragança, que é a Libertadora. Por favor, comprem esse livro, pessoal. Eu encho o saco dele que eu critico, eu faço algumas críticas. Ele fez comigo, cara, que legal tu criticar isso. Eu disse assim, o objetivo é esse. Né? Mas eu gosto muito. Tá? Tipo assim, não é perfeito, como nada é perfeito. O papel é dar uma criticada para melhorar. É claro. Entendeu? Porque eu falei, está muito grande, tem que diminuir. A gente precisa ter uma reforma política antes de mexer na Constituição. Não dá, pessoal, para mexer na Constituição com esse Congresso que a gente tem. Por melhor que ele tenha vindo do ano passado para cá, deu uma melhorada, mas essa é uma melhora progressiva, né? Não vai acontecer em um ciclo presidencial ou 2 ciclos presidenciais. Demora um pouco mais. Então, não tem vitória absoluta, né? Eu acho que tem. Não existe vitória absoluta. Se você achar que ganhou, no momento que a gente achar que ganhou, nós perdemos. Porque assim, essa batalha, pessoal, vai ser o fim da nossa vida, passando para a próxima geração e a gente brigando para isso. Lembrando que a liberdade ela não passa de geração para geração por sangue, não. Reagan. Ela tem que ser ensinada. Exato. Então, eu acho que a gente precisa pegar o seu livro, estudar a nossa Constituição, saber dos pontos fracos, pegar a Constituição americana, que é uma babinha de ler. Assim, gente, a Constituição americana, vocês vão ler em 1 hora no máximo, acabou a Constituição, nem isso, 20 minutos. Entrem no site da Câmara, no Brasil, baixem os papéis federalistas, que são os documentos sobre o debate sobre a Constituição americana. São os 3 pais fundadores que explicaram para o povo o que cada pedacinho da Constituição americana quer dizer. Ah, mas Ana, é sonhar. Gente, a gente tem que sonhar de algum lugar. Caramba, a gente teve a Constituição de 1824, pessoal. Vocês souberam o que era sonhar, a gente já teve aqui. Nós já tivemos um país absolutamente estável, com liberdade de expressão absoluta, em que as pessoas falavam mal do nosso imperador, que era um cara brilhante, de forma clara. O Brasil já tem a maior rede ferroviária do país. Nós já tivemos uma monarquia constitucional plenamente estabelecida entre liberais e conservadores, debatendo fortemente. Nós tivemos gente como André Rebouças, o Visconde do Rio Branco, Visconde de Cairu, Visconde de Mauá, gente espetacular, Luiz Gama, Maria Quitéria, Maria Leopoldina, Isabel, gente espetacular que fez um papel fundamental no país. Se você não souber quem são essas pessoas, começa a se preocupar e começa a pensar, o Brasil é muito... Nossos pais fundadores são muito interessantes. Muito interessantes. São. Cadê o seu livro? Não está aqui ainda, né? Ele chega dia 6 de abril, eu não recebi na mão ainda. Ele lança agora, né? Está em pré-venda. A história do Brasil pelas suas constituições, ele não está na minha mão ainda, certo? Já tem aí vídeo, a Chiara já mandou vídeo, já mandou tudo lá da edição. Chiara, ele já tá... um beijo, tá, Chiara, linda. Chiara é uma queridíssima, né? Sem ela, esse livro não teria saído, viu? De verdade, assim, ela fez um papel... Sem ela, a LVM não roda, fato. Eu sou fã de Maria Chiara, então eu sou suspeito, né? Eu acho que ela só melhora o trabalho, desde que ela entrou, acho que o trabalho só tem melhorado na LVM, e os outros editores têm ido muito bem com o Pedroso, com a turma toda, fazendo um time sensacional. E aí o livro vai ser a História do Brasil pelas suas Constituições, está na Amazon, né? Tem livro, tem e-book, tem o livro físico. Dia 6 de abril, agora, você é a última live exatamente para anunciar essa semana de lançamento, depois vai para lançamento físico, né? Vou estar lançado no Fórum da Liberdade, no dia 14, depois em outros, São Paulo, dia 17, né? Brasília depois, Rio depois. Vamos dar uma passeada aí pelo país para mostrar o livro para todo mundo, né? E fazer, como bom capitalista, vender livro, né? E tocar aí o que Mas é o que a gente precisa. Toca. Livros para as pessoas entender a nossa Constituição
E a sociedade, como o Brasil, né, foi mudando de acordo com a Constituição. Eu acho que o seu livro também, Marinho, traz um choque de realidade no que nós podemos fazer agora. Não adianta a gente ficar falando, monarquia. É a mesma coisa que eu ficar falando, porque os pais fundadores. Tá, aquilo ali era um pilar genético importante que a gente pode trazer. Mas para a gente colocar hands-on, a gente mexer de fato no cotidiano, a gente precisa entender essa passagem, né, do Brasil em várias constituições. E aí o seu livro dá exatamente esse pilar para as pessoas começarem a discutir e já começar a imaginar o que poderia ser diferente. O que poderia ser diferente, isso aqui dá para consertar, isso aqui não dá, então qual é a solução? E quem sabe, Marinho, a gente tentar trazer para o brasileiro o que o americano tem do federalismo americano. Não adianta a gente ficar falando de Brasília, Brasília, Brasília. Você sabe o nome do seu vereador? Você sabe o nome de quem cuida do seu bairro? Você sabe o nome da diretora do distrito escolar da sua escola? Se a gente não começar a mudança de dentro para fora, não adianta a gente esperar Brasília. Até alguma coisa cair lá de Brasília, são tantos degraus até chegar na gente que não vai acontecer. Por isso, o voto distrital é tão importante. Eu sempre falo que a única função do político liberal /conservador, defensores da liberdade, é diminuir o tamanho do Estado, né? Nem outro. Não acredito nem outro, pessoal. Porque, assim, na minha visão, quanto menos o Estado planeja, mais as pessoas podem planejar. Então, quanto menos o Estado é grande, mais as pessoas podem fazer. Se você viu hoje, não sei se você teve vontade de ver, Ana, se você vê hoje a manifestação do Sindifisco, né? Unafisco, perdão, sobre o arcabouço fiscal, é assim, dizendo, o governo passado ele trabalhou no apoio de equilíbrio fiscal pela despesa. Agora nós vamos trabalhar pela receita. Ou seja, nós vamos pagar mais imposto, galera, né? E os caras estão comemorando isso, certo? Os caras estão comemorando isso para dizer agora nós, Receita Federal, nosso grupinho aqui, ele vai ser mais valorizado. Nosso grupinho aqui vai ter mais força, ele vai te lascar ainda mais, tá? Então, basicamente, cara, você lê o texto dos caras e diz assim, caramba, eles vêm com gosto de gás. Aí no final diz assim, mas o Lula tem que dar um incentivozinho para nós, né? Nós temos que valorizar a profissão. Valorizar a profissão é aumentar a estrutura, sempre, né? Dar uma estrutura, dar melhorada, dar aumento de salário para dar uma sequência para melhorar isso aí. Ou então, pessoal, fazer uma coisa absurda, né? Eles ganharem remuneração acima dos valores que eles te roubam, né? Lembrando, imposto é roubo, sempre será. Então, como é que eu vou colocar essa situação no caso concreto? Então, eu vou te tungar ainda mais e ainda vou ser beneficiado com esse dinheiro. É loucura. E para finalizar também, Marinho, para quem se considera conservador, liberal, acho que o primeiro ponto de sermos conservadores e liberais é sermos pragmáticos. Não deixa a emoção tomar conta da sua visão. É o Bolsonaro, é o Donald Trump, meu Deus. Olha, o Donald Trump, com toda a sua malcriação no Twitter, ele passou uma reforma tributária, já que o Marinho estava falando de tributos, ele passou uma reforma tributária no início de 2017, quando os republicanos ainda tinham a Câmara e o Senado, que, olha, se a gente chegar em 1/5, 1/10 daquela reforma tributária, a gente está bem. Procurem aí, pessoal, deixar um dever de casa, pesquisa para vocês, para a gente começar a encampar esse debate sobre a reforma tributária. Opportunity Zones, zonas de oportunidade. Estava dentro da reforma tributária do Donald Trump. O que isso trouxe de benefício para as comunidades carentes, para os bairros pobres? E claro que ninguém fala, porque é o Trump malvadão, feio, não é conservador. As empresas que voltaram, Iana, as empresas que voltaram de outros países, China, Estados Unidos, Alemanha, porque derrubou a tributação, é absurdo. Então, pessoal, para a gente tocar o nosso país para frente, lendo o livro do Marinho sobre a nossa Constituição, lendo
uma peça do Paulo Guedes, ou lendo uma coisa do Bolsonaro. Pragmatismo, pragmatismo. Essa política desse político A ou B não funciona. Ou funciona. Então não me interessa se é Bolsonaro, se é Lula, não vai fazer, porque a esquerdista não sabe fazer conta. Mas a gente não pode deixar a nossa emoção tomar conta da nossa razão. A gente precisa colocar o nosso pragmatismo de volta nos trilhos para que medidas importantes sejam discutidas e passadas no Congresso. E, para isso, a gente precisa conhecer a nossa história. E aí o livro do Marinho é show de bola. Faltou só um momento dessa nova direita que eu traria, que é o Instituto Mises Brasil, tá? Leia um livrinho chamado Hélio Beltrão, um trabalho sensacional. As 6 lições, o trabalho que o Hélio Beltrão e a gente fez lá no Miss Brasil. O Hélio Beltrão está brilhando aí na CNN, né? Parece um ponto de luz naquele lugar que tem tanta dificuldade. É muito legal, né? Você vê assim, caramba, tem alguém com bom senso nessa mesa. Você vê as maluquices, opa, bom senso. Aí você para o segundo, que legal ver isso, eu não esperava ver isso na CNN, né? É um negócio bem à esquerda e você acaba tendo essa pegada. Mas pessoal, comprem as 6 lições. Vocês vão ler em 1 hora e vão falar assim, meu Deus. É a pílula vermelha do Matrix, né? É a pílula vermelha do Matrix, ou seja, eu posso sair do meu mundo, assim. E é um livrinho pequenininho, menos de 100 páginas, você vai ler ele, vai gostoso de ler, né? São 6 palestras do MIS, capitalismo, socialismo, intervencionismo, inflação, investimento externo em políticas e ideias. Ele vai dar um panorama disso de uma forma brilhante, certo? Você vai adorar o livro. E para mim esse livro é uma virada de chave de muita gente, né, de que se coloca para isso. Né? A Patrícia quer todos os livros indicados aqui, foi um monte, Patrícia, difícil. Depois tu volta na live, ela vai ficar salva. Eu vou então indicar não um livro, eu vou indicar um autor. E aí, Ana, qual livro? Qualquer um. Toma Sol. Comprem. Gigante. Toma Sol. Mas tem os intelectuais e a sociedade. Conflito de visões. Qualquer um. Justiça cósmica. Por qual eu começo? Qualquer um. Qualquer. Toma Sol. Deixa eu escrever aqui. Tá, cadê o livro? Eu vou mostrar. Eu tenho Toma Sol bem aqui facinho na minha mão. Cadê ele? Toma Sol. Vou escrever, pessoal. Vou escrever, então anotem aí. Toma Sol. Qualquer um desse homem é espetacular. Esse aqui, Conflito de Visões, Thomas Sowell. Esse aqui, Os Intelectuais e a Sociedade, Thomas Sowell. Lá no meu quarto de estudo, lá no escritório, vai ter o Justiça Cósmica, pela LVM, certo? Que é pelo Ludovico, depois LVM, que é o livro Thomas Sowell. Né? Falou Sol, porque o pessoal não vai pegar aqui. Vou falar portuguesada aqui, que a Ana falou certo. Thomas Sowell. W-E-L-L, tá? Eu escrevi aí no chat. Qualquer livro dele é espetacular, né? Ele tem um livro da Justiça que a gente lançou no Ludovico agora, mas 6 lições, e o meu, né? O meu tá aí, a história do Brasil pelas suas constituições, tá? Que vai falar sobre esse panorama histórico do Brasil. Ele tá em pré-venda, hoje dia 3, 4, né? Terça, 5, 6, né? 4 amanhã, 5 quarta, 6 quinta, 6 ele entra em venda diretamente, ele é lançado. Né? Essa live é a minha última aqui para falar isso. Depois nós vamos ter lançamentos presenciais. E com a Ana sempre é um prazer, né? Que a gente tem para 2 horas de papo e o negócio vai voando. Viu? Obrigado, Ana, pela gentileza. Obrigada, por estar aqui comigo. Sempre é um privilégio. Viu? Obrigada. Conte sempre comigo. O que precisar, o seu livro é espetacular. Conhecimento que você tem. E que bom que você divide, você não guarda só para você divide com as pessoas em lives, nos livros, vídeos, artigos. Então, é um prazer e uma honra estar aqui com você no lançamento do seu livro. A honra toda minha. E lá no STF estamos voltando a brigar, encher o saco deles, né? Estamos ajuizando a ação por toda a bobagem que o PT está fazendo. É isso! Tá? É a terceira ação que a gente ajuiza a Carol Esponza, que é do Novo. Acabou de mandar, eu estou representando o Novo em várias ações. Então, vamos fazer igualzinho a rede fez nesses últimos 4 anos. Qualquer bobagem que o PT faça, pau. Tá? Isso. A gente precisa ter o nosso lado Randolph Rodrigues, está certíssimo. E eu quero mandar um abraço para o novo presidente do Novo,
Eduardo Ribeiro muito responsável, e eu sei que ele vai tentar. Eu não tenho filiação, não sou de partido nenhum, não tenho. Não aprecio partido nenhum, mas eu sei, porque eu conversei com o Eduardo, que ele quer fazer do Novo o que poderia ser no Brasil, o que é o Partido Republicano aqui, abraçar conservadores, liberais, libertários. E essa ideia é o que a gente precisa, né? Porque a direita tem que parar de bater cabeça em público no Brasil, né? Vou fechar com Reagan, que falava que se eu concordo com alguém 80% do tempo, essa pessoa é meu amigo e meu aliado, e não 20% um traidor. Então é isso que a gente tem que fazer. Boa sorte aí para o novo caminho do novo, novo caminho do novo. Tomara que o presidente consiga fazer, né, ter essa sombrinha de um possível partido republicano no Brasil. E ele já traiu um senador que gosta muito de você, que é um querido amigo aqui do Ceará, que é o senador Eduardo Girão, que gosta demais de você. Eu já toda vez que eu encontro, ele diz, você fala com ela, mande um beijo para ela, gosto demais. Ele é maré, ele é muito bom. Ela sempre está comigo nas passeatas aí contra o aborto, pela vida, né? E eu sou fã da Ana, ele sempre fala isso quando eu estou com ele. Também sou muito fã do senador, defensor assim, ferrenho da vida no ventre. Muito importante. Pessoal, eu espero que ano que vem eu tenha o privilégio de fazer essa live lançando o livro da Ana, tá? Do Reagan, eu sou fã demais desse autor, ela sabe. A Ana fez eu ler muito mais sobre 2 caras que ela nem sabe disso. Hoje eu tenho um conhecimento muito maior do que George Washington que eu tinha por causa dela, e eu li muito mais sobre o Reagan por causa dela. Seu pai fundador favorito ainda é Thomas Jefferson ou mudou? Mudou porque sem o George Washington não teria Thomas Jefferson. Boa! Bem-vindo! Assim, é muito perto, tá? Mas para mim é assim, sem um não teria o outro, por isso que mudou, entendeu? Sem o George Washington não teria o Thomas Jefferson, por isso o George Washington, ele é precedente a todos os outros, não tem como não ser. Sem ele não teria Thomas Jefferson. Seu voto. Mudou meu voto, não é mais meu preferido. Apesar do Thomas Jefferson ser muito melhor do que Hamilton, ser muito melhor do que Adams, ser muito melhor do que todos esses outros aí. Certo? Então, só para deixar claro. Só para deixar claro. Viu? Beijo, obrigado demais. Tchau, pessoal.